Olá, esta é a terceira aula para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. No tema de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história do sistema de numeração decimal, que é o sistema que nós utilizamos hoje para representar a quantidade de coisas e tal. E nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de sistema de numeração, os mais antigos que existiam aí na antiguidade, né? E o sistema que a gente tem, que é o sistema de numeração decimal, abreviado por SND, ele foi criado por volta do século VI e a origem é hindu-arábica, né? Ou seja, indiano e da Arábia, né? E lógico que teve várias e várias representações, mas dizer assim, um contrato social o nosso sistema, porque o número 2, teoricamente, ele não existe, né? Ele simboliza duas unidades, certo? E aí esse contrato social aceito por todos cria esse sistema decimal que nós usamos para representar as quantidades que temos aí, tá? Então vai ser uma aula um pouco mais teórica, uma aula de história matemática dos diversos sistemas de numeração, alguns, né, que tem vários aí na antiguidade, mas vamos começar falando um pouquinho sobre o sistema que nós utilizamos hoje. Então, o sistema de numeração, ele é representado pelos algarismos de 0 a 9, tá? Então, o algarismo e número é diferente. Os algarismos são os primeiros símbolos que o homem utilizou para representar a quantidade. E aí, com a junção de dois algarismos, você forma um determinado número. Então, por exemplo, o número 98 ele é formado pelo algarismo 9 e 8, certo? Aí eu tenho um número 98. E aí ele é agrupado de 10 em 10, por isso que nós chamamos de decimal. A gente tem de 0 a 9 os primeiros símbolos, depois de 10 a 19, né, de 20 a 29, e ele vai sendo construído de acordo com um sistema de 10 em 10. Reza a lenda que o sistema é decimal, ou seja, base 10, de 10 em 10, porque o sistema que nós utilizamos geralmente é a mão para a contagem, a mão tem 10 dedos, então ele vai sendo estruturado dessa maneira, tá? O sistema que nós utilizamos é um sistema posicional, ou seja, depende da posição que um determinado algarismo está, ele tem uma determinada leitura. Então, eu coloquei um exemplo aí do número 2043, o 3 ele está representando a unidade, mas se ele está na dezena é alguma coisa, a posição que ele se encontra, né? Centena é uma coisa, milhar é uma coisa, tá? Então, no sistema decimal, o número 2043 representa o quê? O 3 representa as unidades, o 4 representa 40 unidades ou 4 dezenas, o 0 representa nenhuma unidade, ou seja, não tem centenas, né? Não tem a parte de centenas. E o 2 representa 2.000 unidades, que ali a gente está falando da unidade de milhar. Lógico que tem unidade de milhão, trilhão e assim vai. Então, dependendo da posição que um determinado número se encontra, ele representa uma quantidade dentro do sistema decimal, certo? Bom, nem sempre foi assim, tá? Tem alguns tipos de sistema que nós vamos falar um pouquinho. Esses textos eu retirei do Caderno da Cidade. Caso você queira ir lá responder direto no Caderno da Cidade, é só procurar o capítulo que fala um pouquinho sobre isso. Eu acrescentei algumas coisas somente, né? E aí, se você não quiser fazer lá ou não tiver, você faz só o resumo dos exercícios, só coloca os exercícios. Se quiser resumir o texto, beleza. Se quiser copiar tudo, copia, mas não precisa, tá? Eu só coloquei aí para ficar mais fácil. E aí, seguindo a ideia do Caderno da Cidade, ele tem sempre uma situação que tem um ou dois personagens estudando um determinado assunto. No caso aí agora vai ser os sistemas de numeração nas diferentes civilizações.
Então vamos lá. A descoberta de Ana e João sobre os sistemas de numeração em diferentes civilizações. João e Ana aprenderam em suas aulas que a origem e o uso dos números acompanham o desenvolvimento da humanidade. Com o surgimento da organização social, que eu falei para vocês, o contrato social, a representação numérica, né? E as comunidades, o homem ou a mulher necessitou contar e registrar as quantidades. Você já percebeu que o número 4, que está representado no algarismo romano, e o 4 no sistema decimal numérico, podem representar a mesma quantidade e que se tratam de representações diferentes? Então nós vamos começar falando dos sistemas mais antigos, que eles eram rudimentar, que a gente chama, né? Que na verdade eram representações de desenhos para representar a quantidade, né? A forma quase pré-escrita, né? Então não tinha muita situação de escrita para poder representar, e aí tinham os sistemas usados mais em forma de desenho para representar quantidades numéricas. Então esse é o primeiro sistema, o sistema de numeração egípcio. O 1, que representa o bastão, que é o algarismo, o que nós conhecemos como 1. O calcanhar, que é esse sistema aí, um desenho um pouquinho parecido com o U de cabeça para baixo, representa o 10. Então repara que o 1 ele vai variando de posição e ele está representando uma quantidade, que o nosso sistema é posicional. O rolo de corda representava 100 unidades. A flor de lótus 1000, né, ou uma milhar. O dedo apontando já seria dezena de milhar que a gente fala, não é isso? 10.000. O sapo ou o girino, só para lembrar aí, o girino é o sapo filhote, não é isso? Ele vai sofrendo mutação para chegar no sapo adulto. Então ali já seria a centena de milhar, que no caso são 100.000. E o homem sentado, 1 milhão. Então depois nós vamos estudar com mais profundidade o sistema decimal, mas isso aí a gente chama de classes, e tem ordem e classes para representar o sistema de numeração, no caso decimal. Mas o sistema egípcio, você vê que a maioria era forma de desenho, tá? Então aqui está um exemplo de como que eles usavam, os egípcios usavam o número para representar o número 56 dentro desse sistema antigo, tá? Então, olha lá, eles descobriram que que um egípcio da antiguidade representava o número 53 como aí o calcanhar, que representa 10 unidades, então é um sistema aditivo, ou seja, a gente soma aquelas quantidades para poder representar. Então são 5 o símbolo representando o calcanhar, mais 3 bastões que representam o número 53. Então, olha, eles perceberam que na representação do número 53, em forma egípcia, o calcanhar aparece repetido 5 vezes para formar o número 50, e aí a gente soma, né? E foi escrito de forma aditiva, que a aditiva tem a ver com a operação da adição, a gente soma. E a mesma regra foi seguida para o 3, ou seja, são 3 bastões, a gente chama 1 mais 1, que é igual a 3. No sistema de numeração decimal SND, o 5 está na posição das dezenas, representando 50, que é 10 mais 10 mais 10 mais 10, e 3 está na posição da unidade, certo? Eu coloquei alguns números para vocês poderem representar nesse sistema de numeração egípcio, o sistema antigo, obviamente, né? Que é próximo do nosso agora que eles usam, né? Esse sistema universal. Então, o 94, como que ficaria nessa escrita egípcia? O 45, como que ficaria? E o 71. Lembrando que 94 são 9 dezenas e 4 unidades, 45, 4 dezenas e 5 unidades, e 71, 7 dezenas e 1 unidade. Tá? Outro sistema que tem também no material aí do Caderno da Cidade é o sistema de numeração babilônico. Ele já é um pouco mais sem muita estrutura, e aí para escrever os números já é uma forma um pouco mais difícil. Tem 2 símbolos só, o cravo e a asna, né?
e aí está escrito lá o número 5, representado por 5 cravos. O número 12 é representado por uma asna e 2 cravos, tá vendo? Então é parecido com o sistema egípcio, onde você tem que fazer a soma dos símbolos, tá? O 24 são 2 asnas, que representam as 2 dezenas, e 4 cravos, que representam as unidades. E o número 8 é representado por 8 cravos. Aí o que você tem que fazer nesse sistema aí? Saber qual é o valor do cravo e qual é o valor da asna. É muito fácil, muito simples aí. É só perceber como é a estrutura do sistema e o que esse símbolo representa em cada um desses números, tá? Bom, aí tem o sistema de numeração romano, que cai um pouco em desuso, mas em relógios mais antigos era utilizado, mas com a evolução da tecnologia, a maioria dos relógios hoje tem o sistema digital, a gente nem é o sistema analógico, tem mais, né? Mas o sistema de relógios analógico é aquele de ponteiro, você tinha a representação da numeração romana. Aí algumas coisas no nosso país utilizam, mas caiu um pouco em desuso, mas dependendo da área profissional que você seguir, você vai ver um pouquinho sobre o sistema de numeração romana. Então vamos lá, o último sistema de hoje que nós vamos ver. O outro sistema de numeração estudado por Ana e João é o romano. Diferente dos outros sistemas que eles haviam estudado, ainda hoje os números de sistema de numeração romano são encontrados na representação numérica de séculos. Por exemplo, na aula de história, geralmente os professores representam os séculos em forma de numeração romana. Os capítulos de livro, relógios, igual eu falei para vocês, né? Textos jurídicos, então dependendo da área de atuação que você tiver, você pode se deparar com incisos que é representado nesse sistema de numeração e etc. A tabela ao lado mostra a representação de alguns números do sistema de numeração romana. Então tá lá um que é parecido com o sistema egípcio, né? Você consegue ver familiaridades, que é o bastão e representa 1, o 2 e o 3. Então repara que é um sistema aditivo, quando o número está representado à direita. Diferente do número 4, você pegar o número 5, é representado pela letra V, e aí o número 4 eu tenho o número 1, que é menor, né? Representação do dígito menor, é menor do que 5, né? E aí quando ele está à esquerda, ele representa uma subtração. Para dar o 4, você tem que fazer 5 menos 1, né? Diferente do número 6, do número 7 e do número 8, que o número 1 está à direita. Então, quando o algarismo ele é menor, se ele estiver à direita, a gente vai ter que somar. Se tiver à esquerda, a gente vai ter que subtrair. Igual lá, o número 10, representado pela letra X, o número 9 tem o número 1 à esquerda. O 1 é o menor, né? Então, quando eu tiver a representação de algum número, algum valor menor nesse sistema de numeração, a gente faz a subtração ou a soma. Então, vou falar só dos principais, né? Porque tem vários aí, vários símbolos. Então, o número 50 representa pela letra L, o número 100 pela letra C, o número 500 pela letra D e o número 1000 pela letra M. Então repara que às vezes nesse sistema o que representa o melhor valor pode aparecer à direita e à esquerda e a gente faz a soma ou a subtração. Aqui tem um exemplo, né, de como que seria a representação e depois vai ter um exercício para vocês fazerem a representação do sistema decimal no sistema romano. Então olha lá. Ana e João, analisando a tabela, fizeram 2 descobertas. Os algarismos de menor valor ou igual valor à direita são somados ao algarismo de maior valor. Então, olha lá, a escrita do número 23. Então, x e x representa 10, como está à direita, então a gente soma 10 mais 10. E o número 3 representado por 3 dígitos 1. Então, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Então, o número 23 é representado desta maneira. Diferente do segundo exemplo, ó, o algarismo de menor valor à esquerda, do outro são subtraídos do maior valor. Então, o número 9 é representado dessa maneira. Então, tem o x, que representa o 10, agora está à esquerda, então a gente subtrai 10 menos 1,
costuma dar 9. Então é dessa maneira que a gente representa o sistema de algarismo romano. Bom, aí eu coloquei, aí esse exercício também está no Caderno da Cidade, quem quiser fazer direto lá, quem tiver pode fazer, quem não tiver faz só um resuminho aí do exercício, não precisa copiar tudo, faz só um resumo, a não ser que queira, né? Então faz só um resumo e aí faz esse exercício. O século XXI, como que é representado, são 2 dezenas, 1 unidade. O capítulo 19 de um livro, 1 dezena e 9 unidades. O ano que estamos no ano 2021, como que é representado? Então eu tenho milhar, 2 milhares, 2 dezenas e 1 unidade. E o capítulo 4, parágrafo 4, melhor dizendo, que é uma representação de lei, geralmente quem for ingressar nessa área vai ter um pouquinho sobre isso, tá bom? Então é isso para a aula de hoje, a proposta aí de uns exercícios mais teóricos e ver um pouquinho da história da matemática sobre a ótica dos números, da representação dos números e mais especificadamente visando no sistema decimal, que é o sistema que nós utilizamos para representar a quantidade de hoje, né, no Brasil e no mundo. Boa parte do mundo é representada dessa maneira, tá bom? Qualquer dúvida, já sabe os caminhos a seguir. Um abraço a todos, até!